Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje é 4 de março de 2016. Estamos reunidos agradavelmente recebendo a presença do nosso querido Guilherme, do nosso querido José Irmão e também do nosso Marco Silveira. Hoje estudaremos o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2 intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Em particular, daremos uma ênfase a dois itens: a realeza de Jesus e meu reino não é deste mundo. Estamos ao vivo do estúdio, direto do estúdio aqui da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Os nossos canais de comunicação também os estimados ouvintes podem encontrar através do YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo. E lá se encontram a grande maioria dos programas já gravados até esta data. Também temos o nosso e-mail, e o nosso querido Guilherme vai me ajudar a lembrar, que é Gmail. Como é que é, Guilherme? O e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. E ele, embora seja e-mail, qualquer ouvinte que nos escreva com alguma dúvida que seja pertinente, o e-mail será lido na hora. cept.vinhedo@gmail.com. Então fica aí o convite para os estimados ouvintes nos auxiliarem a também desenvolvermos o programa. Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo é um desdobramento do conjunto das leis morais que se encontram lá em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, e o terceiro livro, Kardec intitulou As Leis Morais. Lei de adoração, lei de destruição, lei do trabalho, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, e outras que lá se encontram, cujos temas já estudamos em programas anteriores. E como desdobramento, como ampliação dos comentários contidos em O Livro dos Espíritos, neste terceiro livro, o Kardec elaborou então o Evangelho segundo o Espiritismo. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma concordância do ensinamento dos benfeitores espirituais com o ensinamento existente
e ensinado pelo principal espírito que pisou em nosso planeta, espírito este que nos governa, e ainda bem que nos governa, porque senão o caos já estaria implantado há muito em nosso planeta. Muito bem. E nós vamos encontrar então, lá no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, uma passagem em que Pilatos tem o seu encontro famoso com o Mestre Jesus. Essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para te escuta a minha voz. Meu Deus, vejam vocês quantos ensinamentos contidos em 3 versículos e quantos ensinamentos profundos nós vamos encontrar nesta passagem do diálogo famoso de Pilatos com Jesus. E é interessante que nós notamos a princípio que que Pilatos pergunta para Jesus: És o rei dos judeus? E Jesus, com muita frequência, Jesus, como os sábios orientais da antiguidade, respondia através de outra pergunta. Então, Jesus fez isso muitas vezes, né? Então, o doutor da lei, lá na parábola, antes de Jesus contar a parábola do bom samaritano, o doutor da lei, tentando pegar Jesus em contradição, pergunta para Jesus o que ele deve fazer para obter a vida eterna. E Jesus responde com 2 indagações. O que está escrito na lei? Primeira pergunta. Como o lês? Segunda pergunta. Então, nós vamos encontrar nas diversas passagens de Jesus que muitas situações, algumas indagações eram dirigidas a ele e ele as respondia fazendo uma outra pergunta. Nós vamos encontrar também um caso semelhante na passagem da mulher adúltera, em que as pessoas que surpreenderam a mulher adúltera levaram-na até a presença do mestre e disseram para o mestre: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés ordena que ela seja dilapidada, ou seja, que ela seja morta através do apedrejamento. E você, o que você determina? Aí Jesus responde dizendo, não com uma pergunta, mas não com uma pergunta direta, mas com uma pergunta indireta ao nosso inconsciente. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Né? Então, quer dizer, nós vamos encontrar uma indagação forte, com uma postura ou com uma intensidade magnética de tal magnitude que as pessoas que levaram a mulher adúltera diante do mestre foram saindo pouco a pouco,
a começar dos mais velhos. Os mais velhos é que tomavam as atitudes naquela época. E os mais velhos foram saindo primeiro, até que só restou a mulher adúltera diante de Jesus. E aí ele pergunta para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Aí ela responde que não. Aí o mestre diz: então eu também não te condeno. Se tinha alguém que podia condenar, era ele, né? Só que ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E ela foi e não mais pecou. Muito bem. Então nós vamos encontrar que Jesus, nesta passagem, quando Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? Ele diz que meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele se admite como rei, ele se admite como governador, ele se admite como príncipe das almas, como príncipe, como governador das consciências. Mas ele ao mesmo tempo diz que este reino não é aqui na terra. É um reino que não é deste mundo. É um reino que certamente se encontra em planos espirituais que nós estamos muito distantes de ter acesso a ele. Muito bem, e aí ele continua dizendo que se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera intercedido por mim, e eu não cairia nas mãos dos judeus. Aí o Pilatos pergunta novamente: então és rei? Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E ninguém deu mais testemunho da verdade neste planeta do que o Mestre Jesus, nos ensinando a existência do Deus único, do Deus bom, do Deus cheio de misericórdia, do Deus infinito em seu amor, em sua bondade. Nos ensinou a imortalidade da alma, retornando para mostrar, 3 dias depois da morte do seu corpo físico, retornando várias vezes para demonstrar que a vida continua após a extinção do corpo físico. Nos ensinou também que temos muitas existências, através daquele famoso diálogo com Nicodemos. Nos ensinou também a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual através daquele encontro memorável lá no Monte Tabor, quando ele dialoga com Moisés e com Elias. E ele deixa claro que Elias era João Batista que havia reencarnado. Ou seja, Elias tinha vivido 800 anos antes de Jesus, só que ele havia voltado no corpo de João Batista. E de outra maneira também vem nos ensinar a pluralidade dos mundos habitados, quando nos ensina, no próximo capítulo que estudaremos, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então vejam vocês que todos esses ensinamentos, hoje, todos, a ciência tem condições de comprovar. Muito bem. Hoje estamos então recebendo aqui o nosso querido José Irmão, e gostaria de começar por você, José Irmão, que você tecesse alguns comentários a respeito dessa passagem, né? E depois daremos continuidade a outras reflexões. E não se esqueça, hoje você será o nosso entrevistado. Entraremos com mais detalhes. Você vai compartilhar conosco alguns detalhes da sua vida, que para nós, sem dúvida, será muito útil, nos servirá como um aprendizado muito, muito importante. Boa noite, querido. Boa noite a todos, boa noite meu irmão Marcelo, Guilherme, Marcos, que está aqui na mesa, e todos os ouvintes, que Jesus possa abençoar a todos nós. É uma grande alegria, mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que para nós é remédio, é luz e é caminho. Não sei se minha vida vai ser muito empolgante, Marcelo, mas estamos aí dispostos a conversar um pouquinho também, né? Sempre um aprendizado, né, querido? Para todos nós. Em relação à lição do Evangelho, meu reino não é deste mundo, né? E a realeza de Jesus, é muito interessante a gente reparar em alguns pontos, né? Olhando de maneira mais abrangente, quando Jesus nos diz que o reino dele não é deste mundo, ele está falando também que a vida real não é deste mundo, né? Porque Jesus, ele não trouxe para nós um reino passageiro ou transitório. Muito pelo contrário, né? Como ele disse, ele nos traz a vida eterna, né? Com todas as suas verdades, com todo o seu amor. Portanto, a vida real não é esta também, não é? Esta vida, nós sabemos, e o Espiritismo nos ensina, que é um aprendizado, que é uma passagem de aprendizado. A Terra nós podemos encarar ora como uma escola, ora como um hospital, né? Tem até uma historinha muito interessante que diz que um turista americano foi visitar a cidade do Cairo, lá no Egito. E ele ficou sabendo de um sábio que tinha lá nessa cidade, né? Não sei se os amigos já ouviram essa historinha. Então ele foi até a casa do sábio para poder travar algum tipo de assunto edificante com ele, né? E lá chegando, ele se assustou com a casa do sábio, porque ele reparou que o sábio morava dentro de um quarto muito pequeno, né? Cheio de livros, e que havia apenas uma cama, um banco e uma mesa. E ele fala assim para o sábio: nossa, mas você mora aqui? E onde estão seus móveis? Aí diz que o sábio olha para o lado, né, em volta, e fala assim, e responde com a pergunta, Marcelo, como todo sábio faz: e os seus? Aonde estão? Ele diz, surpreso: não, mas eu não sou daqui, eu só estou de passagem. E aí o sábio responde: eu também. Sensacional, né? Porque a vida, essa vida, ele diz, ela é um educandário, ela é passageira, mas alguns se apegam a ela achando que ela não vai passar nunca e se esquecem de ser felizes, não é? Exato. Então, é mais ou menos o que acontece com a gente. Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele vem nos trazer este reino, ele vem nos anunciar este reino, mas na prática. Não é? Porque se você pegar o Evangelho, como nós já dissemos aqui, ele está o tempo inteiro praticando o bem, fazendo o bem. A partir do momento que nós temos notícias, que começa o ministério de Cristo, ele está sempre em atividade, no amor, no bem, na prática do bem. E vem nos mostrar a necessidade de nós aproveitarmos essa nova oportunidade, né? O Espiritismo também nos mostra essa nova questão, aqui é uma nova oportunidade. Então, hoje, a proposta de Jesus para nós, como diz até mesmo nesse texto, nós não somos seres materiais com experiência espiritual, mas pelo contrário, né? Somos seres espirituais com uma experiência material de educação. Exato. Porque essa é a função da matéria, com todas as limitações que a matéria nos impõe. É de aprendizado, é de aprender. Ao contrário, nós ainda, como somos infantis nas nossas posições, nós nos apegamos à matéria e vivemos por ela, com os seus anseios, com as preocupações, não é? É muito interessante a gente ver, até mesmo hoje, né, com todas as notícias durante o dia, notícias até tristes, né, digamos assim, pela situação que está nosso país, a gente vê como às vezes nós ou outros irmãos se apegam a uma necessidade de poder, a uma necessidade material, como se a vida não fosse passar nunca, né? E a vida ela é tão breve, quer dizer, isso tudo passa tão rápido, né? Eu, por exemplo, parecia que ontem eu tinha 18 anos, já estou com 40, daqui a pouco a gente já está chegando no final da vida, porque é isso mesmo, ela é passageira, ela tem esse caráter de aprendizado. Então, a grande proposta que eu vejo do Cristo,
que nos chama a atenção, que muitas vezes nós não entendemos, é encarar essa vida de maneira espiritual, de maneira espiritualizante. E o que vem ser isso? Né? Porque algumas pessoas podem, nesse momento, radicalizar, né? Que não, tudo que vem da matéria é ruim, que essa postura, a postura materialista é terrível, ou então radicalizar no sentido de que viver na espiritualidade é negar tudo que há no mundo, é viver sempre de uma maneira espiritualizante, profunda, e não é também bem isso, não é? Nós sabemos que nós devemos aprender a fazer bom uso das coisas da matéria em benefício do espírito. É a grande questão. Nem radicalização de um lado nem do outro, porque sim, nós estamos ainda na infância espiritual, mas façamos bom uso das oportunidades que nós temos. Façamos bom uso da posse material que nos vem na mão para fazer o benefício não só para nós e para nossa família, mas também para os demais. Claro que isso requer um aprendizado também. Isso requer também um crescimento e assim por diante. Mas eu acredito que nós vamos ter oportunidade ainda de aprofundar mais nesse tema, não é? E aí vou encerrando essa primeira parte por aqui. Perfeito, perfeito, Zé. Guilherme, gostaria de ouvir os seus comentários aí acerca da vida futura, acerca do problema do ser, do destino, da dor. Então eu vou começar falando da Coca-Cola. Da Coca-Cola. A Coca-Cola Zero, antigamente, quando foi lançada, eu pelo menos que sou muito viciado nesse refrigerante, era uma coisa horrorosa. Já coloquei o seu nome no meu caderno de preces intercessórias. Por favor, e para os ouvintes que estão nos escutando também, fico eternamente agradecido. Mas a Coca-Cola Zero, quando ela foi lançada, era uma coisa intragável. Principalmente para quem gostava muito do refrigerante Coca-Cola, e era daquele que falava, eu gosto da Coca-Cola na garrafinha de 290 ml. Da garrafinha de vidro, né? Porque muda o sabor, enfim, eu sou um desses. Mas, com o tempo foi passando, o que aconteceu? Eu conheço muita gente hoje que quando você vai no restaurante, pede a Coca Zero. E não é mais por causa de saúde, não. É porque diz, eu não consigo mais botar a Coca-Cola normal na boca, que agora me parece intragável a Coca-Cola normal. Interessante, né? Talvez ela tenha começado até por uma questão de que tem menos calorias, né? Por alguma questão de saúde, mas hoje eu vejo muita gente muito magra, inclusive, tomando Coca Zero por conta do gosto. Por que eu falei isso? A gente vai vendo que, conforme o hábito vai acontecendo, a gente de fato incorpora aquilo na nossa vida. Né? O Zé falou do monge, né? Tem até aquele ditado que diz que o hábito faz o monge. Do sábio, né? Que podemos dizer como monge também. Então, o que acontece? Quando Jesus diz que o meu reino não é desse mundo, uma das coisas que ele quer dizer é trazer a consciência da gente justamente para uma existência futura, certo? E a perspectiva de uma vida futura muda, teoricamente, o presente da gente. Né? Quando a gente fala, nossa, eu vou ter uma vida depois daqui, e quando eu morrer, se eu não fui legal, eu talvez vá lá para um Brown, naquele filme que eu vi lá do André Luiz, como é que é isso? A pessoa pode ficar com medo, e muitos de nós podemos pensar assim, poxa, então você vai mudar só por causa disso? Você vai mudar só porque você está com medo? Não adianta, que você vai chegar lá do outro lado, quem vai te julgar, que é a tua própria consciência, vai saber que aquilo ali não é real, aquilo ali não é verdade. Então essa mudança que você fez foi, como a gente fala, para inglês ver. Só que isso não é verdade. Da mesma maneira que a gente às vezes toma Coca Zero no começo por um motivo e depois acaba acostumando com aquilo, a gente percebe dentro da vida como um todo, mas principalmente dentro da doutrina, que a gente aos poucos, conforme vai percebendo as coisas, a gente conduz algumas mudanças que em princípio podem parecer um pouco forçadas, né? Como orar toda noite, como tentar ser mais gentil, como tentar ser mais manso, né? Não ser tão agressivo, como tentar perdoar o próximo. Aquilo faz um bem tão grande para a gente que a gente fala, olha, eu não sei se tem vida depois ou não, mas o que importa é que fiz a mudança e estou me sentindo tão bem que vale a pena incorporar, isso daí. Né? Tem até aquela história que o Chico estava numa das palestras dele debaixo do abacateiro e veio aquela senhora, ficou na fila, e quando chegou a vez dela, ela abraçou o Chico e disse,
Chico, eu adoro tuas palestras, eu gosto muito dessas lições que você dá, essas histórias que você conta, e eu procuro sempre ser uma pessoa boa com os outros, caridosa dentro do possível, das minhas limitações. Mas sabe, Chico, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu, de verdade, não acredito muito nesse negócio de vida depois da morte, nem nada disso. E diz que o Chico disse a ela assim, minha irmã, então você está muito melhor do que a gente. Sem dúvida. Se você faz tudo isso sem essa sem preocupação e sem essa crença, você está anos-luz na nossa frente. Exatamente. Como muitos ateus, né, Guilherme? Muitos ateus que se autodenominam ateus, se autodenominam materialistas, e são pessoas boníssimas, são pessoas que participam ativamente da sociedade, que têm atividades ligadas, né, à beneficência, né? Então, e quantas lições a gente escuta de comunicações do mundo espiritual dizendo que as regiões umbralinas estão lotadas de espíritos. Exatamente. Dos ditos espíritos. E às vezes nós nos autoconsideramos como os trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, desde que tenhamos comportamento para tal, né? Senão... Marcos, gostaria de ouvi-lo. Você não quer fazer nenhum comentário? Podemos fazer uma pausa musical? Fique à vontade. Ô Marcelo. Pois não. Enquanto o Marcos vai selecionando a música, eu queria... Perfeito. Humildemente discordar do Zé Irmão, dizendo que a vida dele não é tão interessante assim. Primeiro que eu conheço um pouquinho, eu sei que vai ter um monte de pergunta aqui que ele vai ficar até em saia justa para responder. Inclusive, eu estou até vendo as anotações aí que você fez. Começando pelo nome dele. Que história é essa de José Irmão? É verdade. Né? Ninguém lá no centro, pouquíssimas pessoas lá no centro, inclusive, sabem da origem do nome. E ele vai contar pra gente depois dessa nossa pausa musical que a gente vai fazer, né? Então tem essa pergunta, tem algumas outras que eu vou ter até que ligar para a Cissa no intervalo para perguntar para ela se ela permite que a gente faça aqui no ar, né? Algumas perguntas que vão colocar o nosso José Irmão, vai ficar um pouquinho encostado na parede, né, Zé? Vamos fazer o seguinte, Zé, já que a gente não gosta de que faça esse mistério todo, vamos fazer o seguinte, responde primeiro então o nome, depois a gente faz o intervalo musical. Por que José Irmão, José Irmão? É até engraçado isso, porque às vezes algumas pessoas podem achar que o irmão é de irmão de fé e tudo, né? Que é também, mas o meu nome mesmo... Mas é na convivência. Na convivência, exatamente. Mas realmente o irmão, nesse caso, é sobrenome mesmo, né? Então, meu nome é José Soares Correia Irmão, porque eu não sei se eu sou o único, meus queridos irmãos, mas é irmão porque o meu irmão tem o mesmo nome que eu, né? Então, eu já tinha visto filho, neto, o que a gente imagina, júnior, né, e tudo, né? Mas irmão, as pessoas falam para mim, mas irmão o nome do meu irmão mais velho é José Soares Correia, e o meu nome é José Soares Correia Irmão. Então seus pais gostaram tanto do nome que resolveram repetir e acrescentaram o irmão. Não foram meus pais, foram os meus avós paternos. Eles que escolheram. Isso. Inclusive o meu ficou bastante irritado. Tadinho. Ficou bastante irritado porque não era nem esse nome que ela iria colocar em mim, né? Ela ia colocar Ciano. Ciano. E aí ela me chamou assim. Marca depois. Aí virou uma confusão, porque na escola me chamam de José, chego em casa ela me chama de Ciano, e tem alguns que me chamam de Luciano. Aí fica um barato, né? Porque às vezes, quando aí minha esposa começou a me chamar assim, meus irmãos também, e alguns amigos. Então, se uma vez eu estava no ponto, a minha vizinha me chamava de Luciano, exatamente. Né? Eu ia trabalhar, estava esperando o ônibus da empresa, e a minha vizinha me chamava de Luciano. Oi, Luciano, tudo bem, Luciano, tudo bem? Aí chegou uma amiga e falou, ô José, você tá aí? Eu falei, tô também. Aí me passou. Ela ficou olhando, quem ele tá chamando de José? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, mas como assim? Eu falei, é uma história, depois eu vim com a senhora. Exatamente. Então, mas José Luciano Souza, eu falei, não, meu nome é José Soares. Mas por que chama de Luciano? Eu falei, a história é comprida. Então, eu não tenho só o nome de José Irmão, como eu tenho vários nomes. Pelo jeito, agora é que nem o Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, Isso, exatamente. Então, quando eu falo, as pessoas acham muita graça e tudo mais. E a pergunta é, poxa, mas né, estavam sem criatividade e tudo. E eu não sei, eu acho que os meus avós, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que eles não lembravam, porque
Lógico, os antigos sempre colocavam o nome das crianças com o nome de santo, né? Então era o Antônio, o Francisco, né, o José, e assim por diante. E eu acho que o meu irmão mais velho foi meus pais que registraram. E aí, na hora de me registrar, eu não sei porquê, minha mãe, eu vou até perguntar pra minha mãe, assim, por que foram os meus pais, meus avós paternos que foram fazer o registro. Mas eu sei que foram eles que foram fazer o registro, e aí colocaram como José Soares José, e aí minha mãe falou, não, mas não é pra ser José. Ele falou, não, vai ser José mesmo, no final acrescentaram o irmão, porque já tinha outro José, senão ia ficar muito confusão. Mas você tá pensando o quê? Na minha família, a minha mãe se chama Maria. Adivinha o nome da minha irmã? Da irmã dela? Maria irmã. Maria também, não. É Maria também, com o mesmo sobrenome. Vê se pode. E eu tenho uma vizinha que o nome dela é Cícera e o nome da irmã é Cícera também. Ah, Cícera assim também? E aí a gente chama ela de Silvinha, uma pessoa lá do bairro muito querida. Silvinha. A gente chama ela de Silvinha. Amiga querida nossa. Então. Muito bom. Ô Zé Irmão, mas só para completar, eu tenho um comentário a fazer, que é o seguinte, que eu acho que você é uma das primeiras reencarnações das crianças índigo, né? Porque se a gente for fazer uma analogia com o significado do nome, então Luciano, Ciano, né? Então luz é de luz, ciano azul. Então você já é uma das primeiras manifestações, né? Boa. Das encarnações. Estava fazendo essa ilação. Fico lisonjeado. Vamos lá, Marcão, para esse primeiro intervalo musical? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos discutindo em O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E estamos aproveitando também a presença do nosso querido José Irmão, para que ele nos relate alguns detalhes, né, da sua trajetória, a fim de conosco compartilhar a sua experiência, sobretudo no contato com a doutrina espírita, que é uma experiência muito rica, viu, José Irmão? E antes de me dirigir para você, eu estou recebendo aqui o recado do nosso querido Fauzi, da nossa querida Luciana e da Maria Fernanda, que estão nos ouvindo lá na Zona Norte de São Paulo, capital, e ele nos revela que ele também é fã da Coca Zero, viu, Guilherme? Ele é fã da Coca Zero, viu, o Fauzi, e manda um abraço aí para todos nós, né? Tá joia. E, José Irmão, é o seguinte, eu lembro que uma vez você comentou conosco que você, num determinado momento, né, da sua trajetória, você passou por praticamente todas as fileiras religiosas, né, vamos dizer assim. E aí eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho dessa trajetória, né? E fique à vontade, se você quer, como é que você fez para chegar até a doutrina espírita, né? Que para nós, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os nossos convidados, para os nossos participantes, porque é sempre uma experiência que pode nos enriquecer, né? Não, fique à vontade. Uhum. Bom, eu, como muitos, né, espíritas, tinha pais católicos, né? Não tão católicos assim, porque minha mãe ia algumas poucas vezes na missa, e o meu pai, não me recordo dele ter ido muito na igreja não, mas de qualquer forma eu tive aquela formação católica, fiz o catecismo, né? Depois fiz a primeira comunhão e tudo mais, mas nunca tive aquela conexão. Talvez também, como eu disse, por falta assim que minha família não participava tanto da comunidade em si, eu ia nas missas, né, dominicais, exatamente, e tudo mais, e nunca tive aquele, digamos, aquele estudo formal e tudo mais, né? Então, depois que eu cheguei em uma certa idade ali, né, da juventude, certas questões começaram
a clamar assim, no espírito, né? Uma certa necessidade de estudo, de respostas e tudo mais, né? Então eu não passei por todas, mas passei por muitas, viu, Marcelo? Eu tinha muitas dúvidas e tudo mais, e agora eu não me recordo qual foi a sequência, né? Mas eu lembro que eu estava trabalhando no Santana, foi um dos primeiros trabalhos que eu tive. Eu tinha trabalhado antes como office boy em Santo Amaro, que eu sou de São Paulo, né? E depois eu comecei a trabalhar lá no bairro Santana, lá em São Paulo também, né? E você morava lá próximo do santuário, onde é o santuário hoje do Padre Marcelo Ramos? Bem próximo, né? Bem próximo. Você chegou a frequentar as missas dele? Não cheguei. Na época ele Cissa, né? Acho que é Cissa que frequentou. Isso, na época ele era do Jabaquara, mas ele já começou, o nome dele já começava a despontar. Depois ele veio ali para Santo Amaro, né? E aí eu fiquei naquela ânsia de conhecer. Teve um tio meu que acabou se convertendo para uma igreja, digamos, pentecostal, uma igreja muito respeitável, que é a Congregação Cristã do Brasil, né? E ele sempre nos convidava, trazia a Bíblia e lia em casa e tudo mais. E eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive com o livro bíblico foi nessa época. Eu pegava a Bíblia, né? E começava ali a ler, né? Lia ali o Apocalipse, com todo mundo, fazendo os estudos. Né? Exatamente. E aí, mas aí não frequentei muito não. Mas mais ou menos nesta época, lá em Santana, eu tinha alguns amigos que eram da Adventista também, né? E aí, eu lembro que caiu um livro nas minhas mãos, um livro espírita, um romance espírita chamado Morro das Ilusões, que é da Zíbia Gasparetto, né? E eu li aquele livro, e aí gostei bastante. Morro das Ilusões. O Morro das Ilusões. Da Zíbia Gasparetto. É Espírito Lúcius. Sim. Espírito Lúcius. Vou até dar uma pesquisadinha, porque eu não... É um livro muito antigo, acho que é um dos primeiros, né? Sim. Eu lembro que a Cícera, na época já era minha namorada, ela leu Laços Eternos. Entre o Amor e a Guerra. Isso, e aí caiu na minha mão o Morro das Ilusões. E aquilo mexeu muito comigo e tudo mais. Só que eu tinha muitas dúvidas, e aí eu fui levar para alguns amigos lá no trabalho. Eu falei, não, isso não é coisa de Deus, você tá louco, que não sei o que. E teve uma amiga, Daiane, uma conhecida, né? Que ela se propôs a dar os estudos dos adventistas. Então eu comecei a receber estudos dos adventistas toda sexta-feira à noite. É isso mesmo. Ela me levava lá para a casa dos pais dela, né? Que me receberam assim de maneira muito generosa, uma maneira muito carinhosa, né? E aí a mãe dela e ela ministravam os estudos para mim, e eu já fazia as perguntas segundo as formulações espíritas dentro do livro que eu li, eu já fazia as perguntas. Então eu sempre fui muito questionador nesse sentido, né? Então eu me recordo que ela falava assim, não, que o demônio e tal, não sei o que, eu falava assim, mas demônio quem que é? Não, o demônio foi Lúcifer e tal. E eu falava assim, mas em que parte que isso está na Bíblia? Porque eu já tinha vasculhado a Bíblia naquela época e sabia que não estava, né? Não existia, né? Aquela coisa toda e tudo mais. Então eu ficava, assim, hoje eu vejo que nem sempre era legal, né? Mas eu ficava questionando, questionava aquelas coisas tudo. Mas eles, graças a Deus, eles foram muito gentis comigo e me deram esse estudo e tudo mais. Mas eu sentia que ainda não era. Sentia que ainda não era aquilo, não me sentia completado. Deus e Jesus para mim ainda apareciam de maneira muito distante, muito dura, então para mim ainda não faziam. E fiquei ainda durante um bom tempo lendo a Bíblia e aí não aparecia nada. Aí depois, eu não me recordo como, me caiu outro livro na mão, o Nosso Lar. E aí esse livro sim me impactou bastante. Foi um livro que me impactou profundamente. Eu li sem estudo espírita, que é uma coisa, né, muito complicada.
né? Nessa época eu acabei lendo um livro, as primeiras páginas de André Luiz já me pegou e já me deixou assim de maneira muito, muito impactada. Mas essa obra ela é impactante mesmo. Sem dúvida. E ela não precisa ter conhecimento espírita nenhum. Sim. E eu lembro... Aliás, o objetivo é esse mesmo. Eu lembro que eu falava assim, nossa, mas isso é bondade, né? Isso é Jesus, porque quando o André Luiz foi resgatado naquele momento, aquilo foi tão significante para mim, eu me emocionei tanto, que eu falava, nossa, isso tem a ver com a bondade de Deus, né? Eu pensava. Mas as dúvidas ainda eram muito grandes, eu ainda estava naquela fase muito mística. Ceticismo. De muito misticismo, né? Sim. Que tudo pode ser um plano do demônio para te enganar e tudo mais, com todo respeito aos irmãos que acreditam nisso, mas então isso me perturbava muito, eu ainda muito jovem, me perturbava muito. E meu tio sentindo isso, falando, não, vamos para a igreja, você deve ir para a igreja que você está procurando alguma coisa. E aí sim eu comecei a frequentar a Congregação Cristã do Brasil. Frequentei durante vários meses e tudo mais. Aí prestes a batizar mesmo. Que tem pessoas maravilhosas. Também. O pessoal, eu conheço pessoas da congregação cristã que também buscam Jesus com profundidade, sem dúvida, com amor, com muita seriedade, Então assim, todos eles me receberam de maneira muito amorosa, Aí fui, não fiquei lá também. Aí nesse meu trabalho, conheci um outro amigo, o Gerson, que também era evangélico também, me deu alguns estudos. Até que eu recebi estudo dos amigos dos Testemunhos de Jeová. Uma vez, um domingo, foi um senhor lá em casa, e eu, sempre com os meus questionamentos e tudo mais, e ele falou, não, eu posso dar estudo para você e tudo. E aí ele deu um estudo, cheguei a frequentar também os Testemunhos de Jeová um tempão. Isso porque, meus irmãos, eu me lembro também que minha mãe, na minha juventude, ela frequentava uma busca, né? Você estava buscando, né? Exatamente. Uma reação. E minha mãe, ela se afastou da igreja católica. De acordo com a trajetória que você teve. Isso. Minha mãe, ela se afastou da igreja católica, que eu lembro que minha mãe era médium, né? Só que ela começou a frequentar a Umbanda. Certo. A Umbanda. E ela me levava junto com ela. Eu ia, e aí eu que é incrível, né? Não sei se os irmãos já foram numa celebração, não sei como se diz, né? Uma celebração bandista, que é de uma energia incrível. Eu ficava impressionante. As músicas, né? Os tambores, assim, eu achava tudo isso impressionante. Mas eu também me assustava bastante, né? E aí, foi nessa época que depois aí sim, eu li o Nosso Lar, ele foi extremamente impactante para mim. E aí me caiu o Evangelho nas mãos. Aí me caiu o Evangelho. Aí quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Evangelho segundo o Espiritismo me caiu nas mãos, aí eu falei, não, agora eu entendo o amor de Deus. O negócio é mais sério do que parece. Aí eu lembro que eu falei, agora eu entendo o amor de Deus. Isso é justiça, isso é bondade. Para mim me parecia misericórdia, para mim me clareou a mente de um jeito que eu falei, não tem como não ser amor, não tem como não ser do bem isso aqui. É impossível. Se isso não for do bem, eu não sei mais o que é. Eu falei, eu não sei mais o que é. E aí tinha um centro espírita próximo da minha casa que se chamava Caminho do Amor, que até hoje eles estão lá. Estamos em que ano, Zé? Isso daí, em 1990 alguma coisa, tá? Aí eu comecei a frequentar a mocidade. Lá nesse centro. Isso. Poucas semanas, porque daí logo depois eu fui transferido aqui para Vinhedo, né? E aí não consegui nem iniciar os estudos. Aí quando eu cheguei aqui em Vinhedo, eu casei, vim para Vinhedo, e aí eu não consegui mais ter contato nenhum, né? E fiquei só lendo os livros espíritas, lia alguns livros de André Luiz, por minha conta mesmo. Depois que eu transferido de São Paulo para aqui. Isso, e depois que eu conheci os livros de André Luiz, não quis mais ler os livros de romance, né? Fiquei mais no livro de André, no Evangelho, e tentei entrar no livro dos Espíritos, mas achava maravilhoso, mas achava que precisava de mais estudo. Li um pedaço da Gênese, e aí fui tendo contato com a codificação dessa forma. Aí um dia me caiu um jornal nas mãos,
E eu comecei a folhear o jornal e aí eu vi um anúncio. Naquela época o Paulo de Tarso anunciava no jornal. Então estava assim: vamos iniciar as nossas turmas de estudo da codificação espírita. Aí eu vi lá onde é, Rua dos Pintacílicos, Jardim Itália, né? Aí perguntei pro meu vizinho onde que fica, tal. Aí ele me explicou mais ou menos. Aí eu falei com a Cícera, falei, olha, vamos, tô, né, assim, tô... Antes disso, eu comecei a frequentar uma igreja aqui em Vinhedo, uma igreja evangélica aqui em Vinhedo, porque eu fui e voltava, né? A necessidade de Deus. Isso, e de poder, como é que fala, celebrar alguma coisa, né? Fiz uma última tentativa, vi que realmente não era para mim, porque eu já tinha o pensamento todo formado dentro do espiritismo, por exemplo. Eu pensava de maneira, através da reencarnação, todos os meus atos eu já imaginava com consequências reencarnacionistas, mas não só isso, a bondade de Jesus se mostrava muito forte para mim, né? Para mim fazia todo sentido. E aí eu fui no curso à noite, eu fui no mesmo dia que iniciou, lá na terça-feira à noite, aquela sala que fica onde hoje é o primeiro aprendiz. Eu tive a honra de participar do mesmo curso que ele. É mesmo? Iniciamos do primeiro. Exatamente. Do primeiro ao sexto, né? Do primeiro até terminar o mediúnico, né, Zé? Foi. Pegamos. Então lá você acabou fazendo uns 6 anos. Sim, graças a Deus. Aí eu não me afastei mais. Foi uma o primeiro coisa coordenador muito nosso foi o Titio Agnello. Olha. Titio Agnello no auge do auge. Impressionante, né? Então, você tem contato com o tio Agnello, meu filho? É muito difícil você não prosseguir, né, Guilherme? Né, Zé? E eu tive contato, na verdade, na casa eu fui recebido pela Maria de Lourdes, né? Foi eu tô dizendo o coordenador do nosso curso, você lembra, né? Era o Agnello. Depois pegamos o Vanderlei também, né? Pegamos outros orientadores. E foi maravilhoso. Aí pra mim foi como se, sem exagero nenhum, foi como se fosse um reencontro. Um reencontro mesmo, com todos eles. Maria de Lourdes, Agnello, Júlio, foi como se fosse um reencontro. Eu me sentia, quando eu chegava no Paulo de Tarso, até hoje, não quando chegava não, quando eu chego no Paulo de Tarso, eu me sinto uma sensação como se eu estivesse em casa, né? Só que melhor até, uma sensação muito gostosa, muito boa, não sei, não consigo explicar. Tivemos aula com a Eliana também, né? Você lembra, né? Que infelizmente abandonou o corpo. Sim. Alguns anos atrás. Super aplicada, né? Então, e aí eu não saí mais, graças a Deus. Tive aulas com vários orientadores, né? No doutrinário, o mediúnico, depois ainda com a Terezinha, né? Terezinha Sidney e tudo. E graças a Deus estou lá até hoje. E desde então você se tornou também trabalhador da casa? Sim. Já daquela época, dando palestras? Como é que foi? Não, eu fiz os primeiros anos, aí sempre, como sempre, também fui muito, muito questionador, né, na época. Eu lembro que, né, Marcelo? Você? A gente... Olha, vou falar, eu lembro que depois de um tempo eu falei assim, olha, para ser coordenador de curso, ou para vir aqui palestrar, eu lembro que eu ficava pensando, o cara tem que ser muito bem preparado, né? Porque você pega as pessoas vindas de outras religiões com muitas dúvidas. E base, né? Às vezes. Oi? E às vezes com muita base também, né? Sim. Então você pega uma pessoa que vem, por exemplo, de alguma denominação protestante, ela vem com a Bíblia, você tem que conhecer, porque... A Bíblia afiada. Exatamente. Né? E eu lembro que na época, no Paulo de Tarso, assim, era bem aberto mesmo, assim, as pessoas questionavam e eles... Nossa, olha, é incrível, assim, eu lembro que todos eles muito bem preparados, né? Agnello, Maria de Lourdes, Vanderlei, Júlio, todos eles muito bem preparados, então isso também me trouxe muita segurança, porque eu ainda tinha muitas dúvidas. Então, conforme ia se desenvolvendo as questões, eu nunca me fiz jogado, não. Às vezes eu parecia uma metralhadorazinha mesmo. Viu, Zé? E você lembra que na reunião mediúnica, né, no treinamento do curso mediúnico, né, a gente ganhou muita segurança, né? Sem dúvida. O pessoal lá da época, eles não estão mais conosco, né? O Sidney, a Terezinha,
mas também tinha outros colaboradores que estão lá até hoje, né? O Júlio, isso. o próprio Melo. Não estão mais conosco dentro da casa. Dentro da casa. Estão conosco na doutrina, né? Sim. Mas não dentro da casa. Mas assim, eu lembro, eu fico pensando hoje, que só que se bem que também que eu fazia com muita sinceridade, né? Eu tinha realmente uma vontade de querer saber, de ansiedade, que eles começavam a falar, eu saía metralhando mesmo, quer dizer, mas isso, uma coisa ia puxando a outra, se deixasse, só eu perguntava na sala. Eu agradeço porque eles tiveram muita paciência. Guilherme, agora eu estou percebendo o seguinte, ele está querendo prolongar o depoimento dele para impedir o questionamento que a Cissa autorizou. Pois é, eu estou com a lista de perguntas aqui, Marcelo, que a Cissa... Acho que agora acabou a conversa. Mas eu acho que a gente pode deixar para o próximo bloco. Beleza. Eu queria só dar um depoimento aqui, né? Zé, acho que eu já tive a oportunidade de falar isso para você. E assim, eu lembro até hoje, Marcelo, o dia que a gente estava no curso básico ainda. O primeiro curso que a gente fez ali com a Lúcia, né? E o Zé Irmão entrou para falar sobre as 12 tribos de Israel. E esse rapaz, ele deu uma aula primeiro de oratória, mas de conhecimento, de profundidade no assunto, de paciência com as perguntas ignorantes que nós fazíamos naquela ocasião. E eu lembro até hoje que o Zé, depois que saiu, que deixou todo mundo de boca aberta, a Kelly, que também estava fazendo naquela ocasião o curso básico, e agora ela está junto comigo, inclusive no segundo evangelho, a Kelly se virou para a turma e falou: gente, vocês estão percebendo a quantidade de conhecimento que o Zé Irmão tem? Vocês estão percebendo quão atrasados nós estamos? A gente tem que estudar muito. Ela deu com muito carinho uma bronca na turma, que eu, particularmente, depois daquela bronca da Kelly, eu me tornei um leitor assíduo de livros, inclusive cato muito Zé para pedir algumas indicações, né? Exato. Mas assim, eu vejo, sem desmerecer nenhum outro palestrante da casa, assim, o Zé tem uma vocação e um conhecimento muito grande. É muito prazeroso ouvir as suas palestras. Você mesmo sempre diz assim: eu trabalho na doutrina porque eu preciso, né? Então, apesar de ter essa humildade, é uma bênção ter você lá como um orador da casa. É muito gostoso ouvir muito edificante ouvir tuas palestras. Eu agradeço, Deus abençoe, mas isso é um fato mesmo. Por exemplo, eu acho, eu mais do que qualquer um outro, assim, eu estou por necessidade mesmo. Eu falo isso, eu tenho uma necessidade de estar em contato constante com a doutrina. Tenho certeza, acho não. Jesus é muito misericordioso comigo, né? E o que falam na casa não é verdade mesmo. Quer dizer, aquele que está mais próximo do Evangelho, que tem necessidade de ler o Evangelho, até dar palestra, é realmente o que mais necessita. Não falo isso com nenhum tipo de querendo demagogia, ou querendo esconder nada. Eu tenho absoluta certeza disso. Se Jesus tem sido muito misericordioso comigo, e Ele me dá a oportunidade de falar, exatamente porque eu preciso pegar o Evangelho, eu preciso ler, eu preciso estudar. Eu tenho uma preocupação muito grande em transmitir responsavelmente as questões da doutrina, porque nós sabemos que nós não falamos em nosso nome, nós falamos em nome de Jesus, em primeiro lugar, e em nome da doutrina. Então você tem que ter a responsabilidade, obviamente, de estudar. Então, essa oportunidade que Jesus me dá, que os irmãos me concedem de poder falar, é uma oportunidade maravilhosa para mim, porque assim eu estou sempre em contato com o Evangelho, né? Eu estou sempre lendo. E esses pouco conhecimento que eu, graças a Deus, obtive, que me traz muito discernimento, graças a Deus, né? E também responsabilidade, eu também adquiri bastante na passagem com os outros irmãos. O estudo que eu recebi, tanto dos irmãos Testemunhas de Jeová, os adventistas, os irmãos católicos, os irmãos da congregação, contribuiu para sedimentar, por exemplo, essa parte, por exemplo, sobre os judeus, sobre a consolidar esse conhecimento, e sobre o Velho Testamento e tudo mais. Eles são muito estudiosos, como o mesmo Marcelo disse, são muito, têm uma compaixão muito grande, eles recebem com muito amor.
Então, e como eu tinha aquela vontade de aprender, né, de questionar e tudo, eu tive a oportunidade de ter contato com esses irmãos, graças a Deus, agradeço muito a Jesus, que me passaram muita coisa e hoje a gente pode transmitir. Então, eu acho maravilhoso hoje, por exemplo, o ano passado a Dulce me convidou para fazer parte do primeiro Aprendizes, né? E para mim foi um presente. Eu falo isso, sabe, abertamente. Para mim foi um presente, porque voltar a ter... Eu sou muito mais ouvinte, né? E muito mais aprendiz, de coração eu falo. Aprendi muito de novo, porque quando você começa a refazer o curso, né? Mesmo que seja para auxiliar ali o orientador... a maneira como o novo expositor, como ele expõe, como as pessoas que vão lá expor, né, todo mundo evolui, né, falando de maneira diferente, você tem a oportunidade de absorver de novo em pontos que você achava, né, que, quer dizer, o ano passado eu olhei pontos do curso que eu não tinha visto na primeira vez. Eu falei, nossa, olha, mas isso, olha que maravilhoso, será que eu estudei mesmo esse curso? Porque parecia que era um outro curso, né? Então olha como para mim foi, para mim é uma terapia, né? Para mim, até hoje eu faço questão de ir nas preleções. Todos precisamos de terapia. Exato. Eu tenho necessidade de ouvir a palavra evangélica. Eu confesso aqui, dou até um testemunho para os irmãos. Eu tenho necessidade de ouvir a palavra evangélica. Então eu vou às segundas-feiras, quando dá eu vou às quartas-feiras. Independente do palestrante, escuto com atenção, mas é uma necessidade que eu tenho e que eu acho que nunca vai passar, porque eu fiz os 6 cursos, já vai fazer, eu acho que quase uns 10 anos que eu já estou frequentando a casa, e quando eu fico muito tempo sem ir nas preleções, eu sinto necessidade de ouvir. Então é muito bom quando você sente que o palestrante, e eu posso falar aqui dentro da casa, graças a Deus, não falo aqui para querer exaltar nem a casa e nem nenhum dos trabalhadores, mas é uma casa que eu me sinto muita vontade de dizer que é uma casa onde os trabalhadores têm muita responsabilidade, onde todos que vão se preparam muito bem. Isso é gratificante falar. Se dedicam bastante. Se dedicam bastante. Eu me emociono de fazer parte desse conjunto, porque eu vou... E você colhe aquele... É muito bom você ver que o palestrante está preparado, porque daí ele dá abertura para vir a inspiração da parte espiritual e você consegue captar a lição. E aquilo te dá sustentação para você passar aquela uma semana sintonizado. Lógico, com a manutenção da oração, né? Eu estou querendo falar aqui, eu não sei se estou me entendendo muito, porque eu acho muito importante... esse trabalho da casa, as preleções, os cursos, esse trabalho que é feito aqui, porque só ajuda a gente se sintonizar. Quanto mais sintonizar assistência intelectual e assistência sentimental, né? Vamos Exato. Dizer assim. Porque nós somos muito frágeis. Eu, pelo menos, eu sou muito frágil, mentalmente falando. Não é só você, não. Se deixar, você começa a receber influência de pensamento, de postura, né? Como nós estamos falando aqui, do falatório, que é porque você está junto com o falatório. E você lendo o Evangelho, você está o tempo inteiro aquilo te corrigindo, né? E não como, graças a Deus, não como perseguição, porque nos primeiros anos eu me cobrava assim, de uma maneira quase falta de autocaridade. Depois a gente vai aprendendo, né? A gente vai sabendo que a gente precisa também ter autocaridade por si, embora é sempre bom ser um pouco mais exigente consigo mesmo, mas também ter compreensão, né, com as nossas limitações, que nós não somos perfeitos, né? Então eu agradeço a Jesus nas minhas orações todos os dias por Jesus, pelo Evangelho. Eu agradeço a Deus, né, por Jesus e o Evangelho, pela doutrina espírita e pela casa espírita, pelo Paulo de Tarso, assim como todas as outras. Né? Beleza, maravilha, Zé. Vamos então dar continuidade, fazendo uma nova pausa, Marcos, e em seguida retornaremos. Olá, queridos amigos ouvintes, voltamos então para o programa Momentos Espirituais. Hoje aqui conversando sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também entrevistando José Irmão. E essa música que nós ouvimos agora, que foi o Milton Nascimento com o Roupa Nova nos Bailes da Vida,
foi uma homenagem ao José Irmão, porque a letra diz: todo artista tem que ir onde o povo está. E o José Irmão, para quem não sabe, é um artista de mão cheia, e ele está aqui, onde o povo está, onde estamos aqui conversando sobre esse assunto. Então, parabéns, Zé, pela sua presença aqui e pela sua arte que é tão bacana. Ô Marcos, e aproveitando, né, eu vou ter que frustrar um pouco nossos ouvintes, e eu recebi no intervalo a ligação da Cissa, esposa do Zé, e ela vetou algumas perguntas que seriam feitas agora para ele. Então a gente vai tentar fazer, com a aprovação dela no programa futuro, algumas revelações um pouco mais contundentes sobre a vida de José Irmão, cujo irmão chama José. Mas já que você deu essa deixa da parte do artista, né, uma coisa que eu acho muito interessante no Zé Irmão, isso a Cissa autorizou comentar e perguntar, o Zé mencionou aqui que a mãe dele teve a inspiração de chamá-lo de ciano, né, que é azul, né, um tom de azul, né? Faz parte da tabela Pantone, eu acho. Faz parte da tabela Pantone. É uma palavra de origem latina, né, que significa azul, né? Muito bem. E o curioso é que eu pude perceber que as pessoas ali do centro são muito fãs das preleções do Zé, gostam muito do conhecimento dele. Teve até a ocasião da briga, que é a briga no bom sentido, né? Aquela bronquinha que ela deu pra gente tentar se espelhar nele, para tentar estudar e chegar um pouquinho perto dos pés do conhecimento que o Zé tem. Mas, há pouco tempo atrás, eu tive a curiosidade de perguntar se as pessoas sabiam qual era a profissão do Zé, que eu, por grande sorte de ter um pouco mais de conhecimento, sei. E as pessoas não sabiam. Então, Zé, eu queria aproveitar para que você contasse para as pessoas o que você faz, né? Como que você começou com essa sua profissão, e explorar um pouquinho esse lado que pouca gente conhece do José Irmão, aquele lado que a Cissa deixa você contar. Antes de mais nada, obrigado, Marcos, obrigado, Guilherme. Para mim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês quase toda semana. Então, eu sou vitralista, artista vitralista, né? Desde cedo sempre desenhei bastante, desenho artístico mesmo. E aí, pela graça de Deus, minha mãe me pagou alguns cursos técnicos, né? Eu fiz Pan-Americana de Artes. E aí consegui me formar nesse sentido, né? Em relação ao desenho, à pintura. Depois eu passei com o mestre Pedro Álzaga, que já está desencarnado, porque na época que eu estudei com ele já estava com quase 90 anos, um mestre pintor uruguaio, muito legal, muito... Na escola Pan-Americana? Não, com ele foi a parte. Ah, tá. Eu estudei primeiro na escola Pan-Americana, depois eu fiz pintura a óleo com ele, desenho e pintura a óleo com ele. E aí depois tive a oportunidade de trabalhar num ateliê de vitrais de São Paulo, onde eu tive todo o ensinamento da parte da pintura de vitral. E aí trabalho com isso até hoje. Graças a Deus hoje tenho meu próprio ateliê. E aí a gente trabalha com os irmãos católicos, né? Católicos, colocando vitrais, mosaicos e azulejos. A gente trabalha nesse ramo, né? Nas mais diversas igrejas dos mais variados locais, né, Zé? Por todo o Brasil, graças a Deus, por todo o Brasil. A gente está fazendo um trabalho para Belém, fizemos para o Rio e assim por diante, né? Quer dizer, a maioria dos estados aqui a gente já, em alguma igreja do Brasil já colocamos. E é uma coisa muito interessante que a gente estava até comentando, né? Que para mim isso é incrível, maravilhoso. E esses dias eu estava desenhando um bom pastor, né? Uma figura de Jesus mesmo, com a ovelhinha na mão e tudo. E aí eu pensei, meu Deus, eu agradeci a oportunidade a Jesus, porque eu estou trabalhando com uma coisa que para mim é maravilhosa, eu adoro o meu trabalho, né? Para mim, eu não tenho essa visão de trabalho penosa, muito pelo contrário, eu me divirto trabalhando. Mas aí eu pensei, me veio uma reflexão, eu falo, Senhor, eu devo ser muito necessitado. Porque tudo na minha vida, até o meu trabalho, me leva ao Evangelho, né? Isso é uma necessidade que Jesus está sendo muito assim, Jesus é caridoso e é misericordioso, né? Mas comigo ele está sendo ao extremo, né? Porque tudo o que eu faço,
o meu dia a dia me arremete ao Evangelho. O objetivo é manter a nossa retidão, né? Sem dúvida. Então, assim, igual eu falei até com os irmãos, não posso nem reclamar. Da minha parte, né? eu também, na minha trajetória, eu também vejo isso e o objetivo é esse. Sim, quer dizer, eu não posso nem reclamar. Falar, nossa, eu não posso nem reclamar porque o que não me falta são oportunidades de retidão, de transformação, de melhora, porque o Evangelho está na minha rotina. Né? Deixa eu só te perguntar uma coisa que está me vindo aqui à cabeça, que é o seguinte: você muitas vezes você gosta de fazer as pinturas ouvindo, né, as palestras, né, do nosso querido Divaldo, de vários palestrantes aí que nós admiramos e que muitas vezes é uma fonte de inspiração para nós, né? E tem algum fato que você se recorda, que você teve ouvindo essas palestras, você teve uma inspiração maior ou que lhe rendeu uma inspiração maior e que isso acabou sendo positivo, mesmo que seja financeiramente, na parte profissional, um lampejo, uma inspiração que você teve? Aconteceu isso alguma vez? Sim, sempre. E que você atribui como fruto, né, dessa inspiração daquilo que você ouvia? Tem alguma história nesse sentido? Sim. Mas assim, no meu caso, em todos os aspectos, né? O que eu escuto com o Divaldo, que para mim também foi um outro ponto da doutrina. Legal. Que para mim foi uma descoberta incrível. Eu sempre me emocionei muito com as palestras de Divaldo. Aquele perdão e auto-perdão é maravilhoso. Sensacional. É maravilhoso. Todas as palestras de Divaldo e depois todos os outros, né? O Dutra, a Dona Nete, e todos os que estão, né, na internet ali que a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de ouvir. E mudou muito também na minha criação, né, na maneira como eu crio a figura do Cristo, a maneira como eu crio todos os desenhos ali, da maneira como eu vejo a liturgia nos desenhos, modificou bastante, né? Então tem sempre uma mensagem que te inspira, né? Toda vez que eu quero criar algo mais profundo, eu ponho as palestras, né? É uma oportunidade de aprendizado, mas eu me sinto mais sintonizado. Eu me sinto com mais capacidade para poder criar, que às vezes você se sente assim, eu preciso criar essa nova, porque eu não gosto de repetir criação, né? Uma característica do ateliê, e nossa, eu não gosto de ficar repetindo a criação, senão se torna um trabalho comum, repetitivo, né? Então, sempre crio algo novo. Aí eu escuto as palestras, porque daí, eu fico mais sintonizado. Desenvolve, né, a capacidade intuitiva, né? A inspiração aflora. Exatamente. Eu me sinto mais capacitado para fazer. Então, isso eu faço naturalmente, assim, eu já escuto naturalmente. Ô Zé, eu queria também te perguntar, embora eu já saiba a resposta, que eu tive o prazer de conhecer o ateliê, e quando você fala humildemente que tem o teu ateliê e que coloca um vitral e tudo mais, a gente às vezes fica sem a noção, né? Então eu queria dizer, aqueles vitrais enormes de igrejas que a gente fica às vezes abestado dentro da igreja, vendo aquela luz entrando e passando por aquele prisma de cores, aquela coisa maravilhosa. Esse tipo de trabalho, né, é um trabalho que é feito por você, né? E hoje me conta só um pouco, você faz a arte, não é isso? Uhum. Essa arte ela é ampliada, transformada em pedacinhos que depois são feitos e montados lá no local, não é assim que funciona? Me conta aí. Exatamente. Antes de mais nada, a gente não faz nada sozinho, né? Obviamente tem graças a Deus, uma equipe aí, um pessoal que a gente conseguiu unir, e o nosso ambiente é muito gostoso, graças a Deus, assim, tenho companheiros, amigos mesmo de trabalho, que são verdadeiros irmãos, assim, não tem nada que reclamar desses caras. E você sabe que quanto mais tempo você fica na relação com uma pessoa, é difícil não ter conflito, né? E a gente não tem nada que destaque nesse sentido. É sempre um ambiente muito, muito pacífico. Então, assim, eu faço o desenho, faço o projeto segundo as medidas da janela, né, do vitral, e aí quase sempre em conjunto com um amigo padre lá, a gente chega a uma conclusão, porque dependendo de quem é o santo da igreja, né, da igreja em questão, a gente procura contar ou a vida do santo, ou, no caso, sempre voltado para o evangelho, que aí é a vida de Jesus, né?
que aí é o nascimento de Cristo, é a apresentação no templo, o batismo, que é o evangelho em imagens, né? A intenção é do catecismo, do aprendizado por imagens. E a vida de Cristo é muito bonita nesse sentido. Ela é linda, né? A vida de Cristo é toda linda. Então ela é representada. Então eu faço uma criação, como esses dias eu estava fazendo um Bom Pastor, que eu acho uma imagem de muito carinho também, né? Jesus junto com a ovelhinha ali. E aí eu faço esse desenho. Depois, de fato, hoje em dia, graças a Deus, nós temos a tecnologia que nos auxilia. Então tem uma máquina chamada plotter que a gente consegue ampliar na medida proporcional. Antigamente, você tinha que fazer o projeto e fazer a ampliação na mão. E eu peguei essa fase. Quando eu iniciei no ateliê em São Paulo, o plotter ainda era muito caro. Então a gente tinha que fazer todas essas ampliações na mão, então demorava muito mais. Hoje a gente consegue fazer o desenho bem menor, a gente faz no tamanho A3 que daria duas folhas de sulfite, né? E aí a gente consegue plotar isso daí. Daí depois que esse desenho grandão, que ele tá, às vezes é uma janela de 3 metros por 1,5, por exemplo, a gente divide, né, em partes, que são as partes da janela, e aí cada cor da roupa do santo, por exemplo, o manto de Jesus tem tradicionalmente vermelho, né, o manto de baixo branco, e aí tem a cor do céu. Então a gente recorta todo esse desenho, e para cada folha dessa colorida a gente corta a cor do vidro correspondente. Depois é unido ainda com chumbo, tradicionalmente, uma moldura, né, feito chumbo, assim. Né, exatamente, é uma barrinha de chumbo que em forma de H, que vai o vidro de um lado e do outro. E aí você dá os pontos com estanho. Depois você passa uma massa de vidro entre essas aberturas do chumbo, para que a peça com o tempo fique mais rija. E aí nós vamos no local e instalamos no local. É manufatura, quer dizer, ainda é um trabalho totalmente manual, mas que dá muito prazer, e é daí que nós tiramos, graças a Deus, o nosso sustento. Posso tomar a liberdade de convidar as pessoas, tanto que estão nos ouvindo, como lá do nosso centro? Eu falo para todo mundo que é super bem-vindo, super bem-vindo. Quem quiser ir conhecer lá, por favor, vá. Né? Muito bem, muito bem. O endereço lá eu estou ali na Salvador Rotella, quase em frente ao Plaza Hotel. Na rua de trás, né? Na rua de trás, ela é paralela à Independência, tem ali a loja maçom de esquina, e o meu ateliê tem um terreno baldio entre a loja maçom e o barracão onde eu estou. Então é ali. Então os irmãos aí da doutrina, os amigos que queiram me fazer uma visita, será sempre bem-vindos. Maravilha, Zé. Muito bom. Gostamos muito aí de você compartilhar conosco essa sua trajetória, né? Uma trajetória bonita, emocionante, voltada para a arte, né? E obrigado. Isso, em parte antecipa aquilo que estamos discutindo em relação à vida futura. Porque os benfeitores espirituais, eles dizem que o terceiro milênio é o milênio das artes, né? Então, você também, talvez sem saber, contribui, né, para desenvolver e para espalhar a importância da arte, né, na configuração daquilo que será o planeta de regeneração, etc, etc, né? Então podemos fazer uma analogia com a vida futura, que é essa vida futura que Jesus vem nos apresentar quando ele deixa claro a importância de que o reino dele não é deste mundo, né? Mas nem por isso ele deixa de ser rei. Embora, quando uma pessoa se destaca, então nós dizemos, né, o príncipe dos sacerdotes, o príncipe dos poetas, o príncipe dos jornalistas e assim por diante, né? Então, quando Jesus, que é o principal espírito que pisou nesse planeta, ele se destaca, não é errado você dizer que ele é o rei, né? Pelo fato de ter sido uma pessoa que veio trazer um ensinamento que atravessou e atravessa e continuará atravessando mais de 2000 anos. E então ele vem trazer, e nós notamos que o seu evangelho, que os ensinos do mestre são atuais, não só em cada dia, em cada semana, mas em cada momento que respiramos.
né? Como que o seu evangelho é atual. Muito bem, então o Kardec ele comenta aqui que quando ele diz meu reino não é deste mundo, que Jesus se refere à vida futura. E ele coloca para cada um de nós que nós devemos ter essa meta, a meta da vida futura, ou seja, de valorizarmos as conquistas espirituais em prejuízo das conquistas materiais, né? Que vem de encontro àquilo que você comentou, né, no primeiro bloco, quando você diz que nós somos seres espirituais, né, José Irmão, vivendo uma experiência na matéria, né? Sem dúvida. E, infelizmente, muitos de nós ainda somos muito apegados à matéria e continuamos achando que somos seres materiais vivendo uma experiência na própria matéria, né? E, na verdade, o que ocorre é que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Exatamente. Muito bem. Então, naquela época lá que Jesus fala sobre a vida futura, os judeus eles tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura, né? O que era a vida futura, o que era a vida além túmulo, a vida após a morte do corpo físico, né? Mencionada na lei de Moisés, né? Exatamente, mas eles tinham ideias imprecisas, Eles né? acreditavam em anjos. Acreditavam em anjos, o que mais? Não entendiam que eles também poderiam, com as reencarnações, se tornarem também angelicais. Exatamente. As ideias eram muito imprecisas, né? Existia muita dúvida, né? Muitas interrogações, né? Por exemplo, o grupo dos fariseus, eles compreendiam que a vida continuava após a morte, mas eles não tinham uma ideia precisa, né? Se voltava, se não voltava. Inclusive, até hoje, né, os judeus, o nosso querido Severino Celestino, ele diz que os judeus ortodoxos, aqueles que usam aqueles cachinhos no cabelo, né? Aquele chapéu preto. Então, né? é o chapéu preto. Então, ele diz o seguinte, que quanto mais ortodoxo é o judeu, mais reencarnacionista ele é. Entendeu? Só que, por exemplo, tem alguns judeus que eles consideram que a reencarnação existe, mas não é para todo mundo. Entendeu? A reencarnação existe, porque tem passagens no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né, na Torá, que deixa isso clara, só que eles consideram, por exemplo, que... Muitos convidados, poucos escolhidos, já é uma... né? Exatamente, nós podemos fazer essa interpretação, muitos convidados, poucos escolhidos. Mas, então, dependendo no judaísmo, então, quanto mais ortodoxo é o judeu, mais reencarnacionista ele é. Entendeu? Mas ainda tem essas contradições dentro da doutrina que eles pregam e que tem muito a ver com os ensinos de Jesus, né? Jesus não veio destruir a lei de Moisés como vimos no estudo da semana passada. Jesus veio dar aplicação, veio dar desenvolvimento, né? Acredita-se, inclusive, não sei se os ortodoxos, mas que quando diz que Jesus voltará para ressuscitar os mortos, essa crença lá é tão grande que dentro de Jerusalém tem uma parte do cemitério e um túmulo ali custa muito mais do que um apartamento de luxo dentro da cidade. Porque eles acreditam que Jesus dali vai partir. Então aqueles que ali... Não, o Messias, né? O Messias, que eles não consideram que é justo, Jesus. perfeito. Né? Que dali partirá para então fazer essa ressurreição. Eu não sabia, né? Você vê que Bom, tem isso aí disse lá um guia que nós acreditamos no que ele estava falando. Eu tenho que pesquisar um pouco mais para ter certeza, mas é uma... Você viveu um ano lá. Eu morei um ano lá e a gente ia muito lá, mas a gente, naturalmente, por mais que a gente estudasse, não dava para ter a profundidade do conhecimento de tudo que ele tem. Então a gente sempre tentava ir com guias, né? E
esse guia que nós pegamos, inclusive era brasileiro, morava lá já há bastante tempo, e ele que nos levou para fazer esse tour, onde a gente passou por esse cemitério, ele narrou isso aí pra gente. Então, quando você diz a gente, é você e Leila? não, é que tinha um grupo... Época, não, Leila não. Era, na época você não estava casado? Era o ano de 95, se não me engano, e era um grupo de pessoas que eu fui para lá por você trabalho, com 7 anos, 8 anos. Por aí. Fui lá a trabalho. Então era um grupo de brasileiros que morou por um ano lá em Israel, e a gente naturalmente andava junto nos fins de semana para fazer turismo e tudo. Então teve essa passagem. Muito bom. E então, na época de Jesus, por exemplo, quando havia uma calamidade, essa calamidade era atribuída a um castigo de Deus, né? Então, quer dizer, as ideias eram muito imprecisas, né? E lógico que Moisés não podia dar um conhecimento mais amplo para um povo ainda rude, para um povo ainda cheio de vícios que ainda trouxe do Egito, né, da época do degredo lá no Egito. E lógico, né, que Jesus tinha que apresentar os princípios de acordo com o entendimento da época, né? Por isso que muitas vezes, né, nós vamos encontrar, por exemplo, o princípio da reencarnação nos ensinos de Jesus. Nós vamos encontrar assim de maneira meio que oculta, de maneira meio que não muito clara, porque era um assunto que ainda tinha que desenvolver, era um tema que a ciência teria que avançar para dar o embasamento teórico suficiente para que essas palavras fossem atualizadas como hoje nós observamos que são atualizadas, né? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Fiquem à vontade, viu? Por favor. Não, aqui, em relação a isso, Marcelo, é muito importante dizer, né, que as religiões, a gente acha que algumas religiões ela tem um pensamento comum, né, tem um pensamento só para todos eles. E os judeus pensam todos iguais. E não é assim, a gente vê que eles tinham bastante divisões, né, e dentro dessas divisões tinham essas distinções, digamos assim, esses não acordos, né? Quer dizer, alguns pensavam, os saduceus pensavam que tudo iria se acabar. Eles eram materialistas. Exatamente. Né? Era só uma vida e acabou. Que o espírito voltaria a um grande todo. Os fariseus, como você disse, já acreditavam na vida após a morte, mas de uma maneira diferente. Assim como os islâmicos também, a gente imagina que eles pensam todos de um jeito só, mas eles têm também as divisões e tudo mais. Sim. Mas voltando aqui para o nosso quintal, em relação ao meu reino não é deste mundo, e em relação a nós, os espíritas, é importante a gente lembrar que Jesus também está nos dando um aviso, como eu disse no início, quer dizer, que a vida real não é essa. E que aqui é um educandário, aqui é uma escola, que nós precisamos aprender com isso, né? E que tudo pode gerar consequência, né? É interessante a gente ler os livros de André Luiz com mais atenção, e a gente vê que até nas pequenas coisas, às vezes, gera uma consequência pra gente, às vezes, dolorida. Misericórdia. Né? Porque a gente se apega a certas coisas. Então, eu já citei até, eu não sei se eu já citei aqui, mas existe uma obra de André, chamado Obreiros da Vida Eterna, né? Uma obra muito, como toda a obra de André também, muito, André e Chico, né, no caso. Uma obra muito bonita, que André fala do desencarne de algumas pessoas, de 4 desencarnes que eles vão vir fazer aqui, não é? Entre eles, já citei esse caso, se não me engano, do caso Dimas, que quando Dimas ele adoece, ele é espírita, ele tem conhecimento do espiritismo, mesmo assim quando ele desencarna e ele chega lá no mundo espiritual, lá em nosso lar, ele sofre bastante a distância com a família, né? E André Luiz não entendia por quê, e fala, nossa, por que Dimas está sofrendo tanto? Porque Dimas recebeu o conhecimento, né? Eu não, ele fala, eu sofri muito, mas eu não tinha o conhecimento. Mas Dimas recebeu o conhecimento e ele está sofrendo. E aí o benfeitor espiritual na obra, que eu não me lembro, não sei se é Gúbio ou se é um outro, fala assim para André, olha André, nem sempre, às vezes a gente sabe demonstrar para os outros, mas não para nós mesmos, né? Na vivência, na vivência do momento, a gente não reteve o máximo que nós poderíamos, e como tudo é consequência, Dimas está sofrendo a distância da família porque ele se apegou demais também. Então, e eu fico pensando em mim,
Porque eu, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia pinturas sacras, né? Então eu tinha que ir na igreja, ficava muito tempo longe. Foi uma das coisas que eu resolvi fazer vitrais e azulejos, exatamente porque eu não gostava de ficar viajando. E até hoje eu acho que se eu desencarnar, por exemplo, amanhã, eu vou ter dificuldade no mundo espiritual, vejam só. Com saudade realmente dos meus filhos. Sem dúvida. Então é uma coisa assim, lógico que é natural, não tem como você mudar. Também não estou falando de frieza e nem desapego, não é isso, pelo amor de Deus, né? Mas da gente Estamos criando... buscando o meio termo. Isso, da gente criando também uma consciência, né? A gente criando uma consciência. Uma vez eu ouvi um padre falar uma coisa super linda, vi pela televisão, o padre falou, eu estava na casa de alguns padres, né? E eu estava assistindo o programa desse padre falando que em companhia deles, né? Exatamente. E ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou assim: quem viver na matéria, quem viver na matéria, como estando na matéria, corre o risco. Não, peraí. Ele falou assim, deixa eu lembrar direitinho como que foi a frase dele. Ele falou assim: nós temos, eu sei que assim, para resumir, ele falou assim: nós temos que procurar viver na matéria como se vivêssemos em espírito, porque senão corremos o risco de, em espírito, querermos viver como se estivéssemos na matéria. E aí vai ser impossível. Olha como... E alguns espíritos não se apegam a isso. Sim. Quer dizer, é por isso que eu acredito que nós temos que começar um treinamento. Eu não estou querendo criar ansiedade em ninguém. E o Paulo diz algo semelhante ao que ele falou, né? Quem semeia na carne, colhe corrupção. Exato. Quem semeia no espírito vai colher exatamente evolução, né? Estou falando com as minhas palavras. Sim, mas é isso, quer dizer, e eu acho que conscientemente e com muita tranquilidade, que eu não quero criar ansiedade nem em mim nem em ninguém, a gente deve pensar e começar a se preparar para morrer. Porque o desencarne, ele é certo, correto? Essa é a nossa certeza. Sem dúvida. Então acho que nós deveríamos começar... Existe a possibilidade, se eu um dia morrer... Exatamente. Tem pessoas que acham isso. Exatamente. Então acho que é interessante a gente iniciar um treino, por exemplo. Né? Eu penso muito nisso, por exemplo. A diminuição de carne, por exemplo, carne é importante para o corpo físico, tudo mais. Mas a diminuição de comer carne, a gente sabemos que chegando lá do outro lado tem sopinha, mas carne não tem. Sopinha fluídica bem sem graça. Exatamente. E outras coisas, outros apegos que nós temos na matéria, que é interessante você ir diminuindo e sublimar, exatamente. Ter uma vida mais espiritualizante, de maior desapego, com muita calma, sem exageros, mas começar esse treino aos pouquinhos para que a gente sofra menos lá do outro lado. Né? E eu estou falando aqui, até fazendo um testemunho dos irmãos, analisando a minha própria vida, né? Então, eu gosto de carne, eu como, tal, e não há mal nenhum nisso, eu sei. Mas é bom a gente poder ir se desapegando aos pouquinhos, conforme vai passando, até por uma questão de idade, Marcelo? Sei, conforme a gente vai pegando uma certa idade, a gente já não pode abusar também tanto, na verdade? Verdade, eu acho que eu sou o mais velho aqui mesmo da turma. Então não só em questão de alimentação, como de outros hábitos, como no caso de Dimas, né? Quer dizer, e compreendendo a decisão da família, porque meus filhos estão crescendo, uma hora eles vão embora também, né? Eles vão casar e vão embora. E os depoimentos que nós encontramos na doutrina espírita, né, José? Então, a vida futura, ela deixa de ser um artigo de fé, né? Ela é uma realidade, entendeu? Sim, então, é isso que nós encontramos, por exemplo, lá na obra O Céu e o Inferno, ou a vida, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar depoimentos que o Kardec colheu na época da implantação da doutrina, depoimentos os mais variados, das mais variadas situações em que os espíritos se encontram lá no mundo espiritual. Então, desde pessoas que tiveram um comportamento equivocado, que foram pessoas más, até as pessoas que foram pessoas bondosas, né, no seu comportamento, pessoas ditosas, e que lá no mundo espiritual se encontraram numa situação ditosa, numa situação feliz, e também aquelas pessoas que eram indiferentes, aquelas pessoas que tiveram um comportamento de ficar em cima do muro, de ficar esperando para ver o que vai acontecer, entendeu? Sim. Então, nesse ponto de vista, a vida futura não é mais uma teoria, uma possibilidade, entendeu? Sim, a vida futura é algo palpável, né? Atual, e é o que nós estamos agora, que os
os nossos caros cientistas estão comprovando através da experiência de quase morte, né? Que é a experiência de quase morte que praticamente o relato é muito semelhante, né? Só quero deixar bem claro assim que eu não estou aqui sugerindo para os irmãos nenhum tipo de exagero, né? Mas buscar uma vida mais equilibrada, né? Quer dizer, uma coisa que eu penso bastante para mim e que a gente deve imaginar nesse sentido, quer dizer, uma vida mais equilibrada, né? E desapegando aos pouquinhos de alguns exageros que nós temos, que isso que eu acho também importante. Muito bom, amigos. Acho que nós poderemos aproveitar o próximo programa e desenvolvermos um pouco mais o tema desse capítulo, né? Porque hoje nós aproveitamos um pouquinho mais os depoimentos do José Irmão, né? Guilherme, Marcos, amigos, né? E então a gente, na próxima semana, nós entraremos sim no capítulo 3, mas nós vamos acrescentar também um pouco mais nesse capítulo 2 que hoje vamos considerar que ficou um pouquinho incompleto, né? E eles são muito interligados. Né? Eles são muito interligados. O meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa de meu pai, que é o 3º capítulo, né? Muito bem. Então nós gostaríamos de nos despedir, né, de mais estas reflexões que pudemos compartilhar com os estimados ouvintes, desejando uma semana muito produtiva